E para a gente falar de sabotagem, de autossabotagem, a gente primeiro precisa entender o que é a sabotagem, né? E assim, é uma ação deliberada que visa enfraquecer algo. E a gente, pensando, se a gente for buscar o conceito lá no dicionário, seria algo como enfraquecer uma organização através de obstrução, ruptura e até mesmo destruição. Mas vamos pensar na autossabotagem, né? Que seria eu autodestruir algo que, por exemplo, danificar algo que eu tanto almejo ou algo que eu tanto quero na minha vida, consciente ou não. Consciente, porque a autossabotagem tem isso, né? Eu posso estar realizando isso de forma consciente ou não. Normalmente, as pessoas, elas sabem que estão realizando aquilo ali, mas não querem enxergar. E aí, a partir daí, a gente vai falar sobre como isso aí vai influenciar, então, em aspectos importantes no seu treinamento de corrida. E quando a gente pensa na autossabotagem, e eu tô só baixar um pouquinho aqui para seguir a nossa linha, para mim não perder a linha de raciocínio para falar com vocês. O nosso cérebro, assim, ele possui diferentes sistemas, né? E entre os principais a gente fala que é o sistema racional e o sistema emocional. E o primeiro, que é o racional, ele representa as escolhas conscientes, que é a razão. Então são aquelas reações que a gente tem de forma consciente. Quando ele domina, por exemplo, quando a gente pensa no emagrecimento ou se a gente pensa em melhorar o desempenho, seja o que a gente está tratando, isso acontece sem sofrimento, porque tu está fazendo aquilo de forma consciente, de forma racional. Agora, quando é o segundo, que é o emocional, de acordo... A gente aqui não é um podcast para falar sobre psicologia, mas a gente traz alguns aspectos, por exemplo, relacionados à neurociência, pode em algum momento comentar. Mas assim, em cima de algumas questões relacionadas à neurociência, o emocional ele representa as escolhas que fizemos de forma onde a emoção ela predomina. E nesse sistema, a emoção, quando ela domina, uma recompensa de prazer imediato, satisfação, por exemplo, ao comer, se o objetivo é emagrecimento, quando tem aquela sensação imediata de comer, mas logo na sequência vem aquela recompensa tardia de desastre. Por exemplo, puxa, eu não precisava ter comido. Ou até mesmo, por exemplo, aquele dia que está chovendo. Aí tu diz, não vou treinar, porque está chovendo, eu não quero me expor a esse dia, por exemplo, de chuva. Mas aí depois logo em seguida vem aquela recompensa tardia, desastrosa, de que, putz, eu perdi um dia de treino, eu poderia, quem sabe, ter melhorado minha condição física se eu tivesse realmente treinado. Então, são questões que são importantes da gente entender e que, ao mesmo tempo, elas vão interferir muito, muito nas nossas escolhas ao longo do dia. E essas escolhas, elas são... constantemente a gente enfrenta ao longo do dia. Aí eu brinco às vezes com alguns alunos que a gente tem o diabinho e o anjinho, né, no ombro. E aí que para quem já assistiu algum filme de comédia, às vezes tem essa relação. E o diabinho ele sempre diz, cara, tu não precisa fazer isso. Tu não precisa tá realizando isso, passando por isso aí. Mas o anjinho vai lá e diz, não, vai lá, tu consegue, é possível realizar isso aí. Mas sempre tem alguém te puxando para trás, te puxando para baixo, e aí entra o efeito da autossabotagem.